Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Paralelo Metafórico. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. O sobrenatural é algo que divide opiniões. Existem aqueles que acreditam cegamente em qualquer tipo de manifestação e aqueles que têm explicação para tudo. Mas devemos concordar que a maioria dos acontecimentos do além são relatos tão extraordinariamente assustadores e reais que é quase impossível de acreditarmos à primeira vista. Mas, no vídeo de hoje, eu irei relatar um acontecimento que faz parte de um relatório policial oficial e que foi testemunhado por 10 pessoas, 8 delas policiais sérios e experientes da Espanha. ¿Me conoces? ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tudo aconteceu quando o Departamento de Polícia de Vallecas, em Madrid, recebeu um telefonema na noite do dia 27 de novembro de 1990. A delegacia, mal estruturada, não estava preparada para o que a voz frenética do outro lado da linha estava falando. Ao telefone, o senhor Máximo Gutiérrez alegava que ele e sua esposa Concepción estavam sendo atormentados por alguém ou alguma coisa e que tinham visto vultos de pessoas altas no escuro. Esses acontecimentos estranhos ocorriam dentro de seu condomínio em um endereço próximo. O inspetor que atendeu a ligação, José Negri, rapidamente reuniu um pequeno grupo de policiais para ajudar o casal com o que ele acreditava serem intrusos ou ladrões. Mas nada em seus longos anos de treinamento policial os prepararia para o que havia dentro da casa da família Gutiérrez. 2 carros de patrulha estacionaram ao lado do edifício residencial na rua Luiz Marim, número 8. Ao descerem dos carros, os oficiais logo se encontraram com o senhor e a senhora Gutiérrez, que estavam em pé, parados no meio da rua, num frio congelante, com muito medo de voltarem para dentro de casa. Quando a polícia entrou no interior da casa, não havia nada além de silêncio. Um silêncio persistente e estranho, do qual o casal havia fugido. Não haviam sinais de arrombamento nas janelas ou portas, e nenhuma outra pessoa estava dentro da residência, exceto os proprietários aterrorizados que haviam saído. Eles disseram à polícia que se assustaram com barulhos altos de portas batendo e que isso acontecia a qualquer hora do dia. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos oficiais desconfiados foi quando o senhor Gutiérrez contou a eles sobre os vultos sombrios e sinistros que o casal avistou andando pela casa, além de sombras que passavam pelos corredores e espiavam pelas portas. A senhora Gutiérrez contou, aterrorizada, que foi agarrada no meio da noite por alguma coisa e que ela sentiu mãos pegando em seus pés. Senti muita pressão em cima de mim e não conseguia me mexer, mas não havia ninguém na casa, disse ela. Eu falei para o meu marido, tem alguém aqui. Depois senti um par de mãos agarrar meus pés e depois agarrar minha mão e gritei. Ainda sem saber ao certo o que deveriam fazer, o inspetor Negri ordenou que alguns de seus homens ficassem na sala de estar com a senhora Gutiérrez, enquanto ele e outros 2 oficiais acompanhavam o esposo dela até o quarto principal. Enquanto eles estavam conversando, de repente, um barulho alto veio do lado de fora da varanda do quarto. Eles ouviram o que parecia ser uma pedra grande e pesada rolando pelo chão de azulejos da varanda. Quando eles abriram a porta, não viram nada. Nenhuma pedra ou sinal de algo incomum que os homens pudessem identificar como fonte do barulho. Eles então voltaram para a sala para perguntar aos colegas se eles também tinham ouvido ou visto algo estranho. Nenhum deles ouviu. No entanto, naquele momento, um dos policiais gritou "cuidado" para seu parceiro, que estava parado perto de um grande armário de madeira. Quando ele se afastou, uma das portas se abriu, quase acertando o policial por poucos centímetros.
Os oficiais, agora nervosos na sala, sacaram as armas do coldre e apontaram desesperados para os móveis inanimados. Não havia mais ninguém perto dos móveis e uma vistoria preliminar não encontrou nenhum tipo de cordão ou fio. Os homens ficaram em silêncio, incrédulos, completamente aterrorizados. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo dentro da casa dos Gutierrez, muito menos sabiam quem ou o que estava por trás da cena perturbadora que acabaram de testemunhar. Naquele momento, 2 policiais decidiram que o que haviam visto era demais para eles e optaram sair da casa. Mas antes de saírem, o casal contou aos oficiais, agora intrigados, sobre a estranha morte de sua filha, Stefania, apenas alguns anos antes. Uma morte que eles acreditavam ter sido provocada por algo de outro mundo. Segundo Gutierrez, cerca de 2 anos antes de morrer, sua filha havia participado de uma sessão espírita, usando um tabuleiro Ouija na escola. Quando a professora pegou Stefania e suas 2 amigas dentro de uma sala escura e o tabuleiro no centro, ela imediatamente repreendeu o grupo e quebrou o objeto. Tanto a professora quanto as meninas alegaram terem visto uma forma esfumaçada vagando pela sala naquele momento. Essa fumaça teria sido inalada por Stefania. O casal afirmou que, a partir daquele momento, a saúde física e mental da filha começou a se deteriorar, alegando que tudo começou com Stefania dizendo que estava vendo pessoas estranhas dentro de casa. Esses seres macabros apareciam e assombravam a garota aterrorizada. Enquanto os pais confessavam as informações inacreditáveis aos policiais, outro barulho veio do quarto de Stefania. Um estrondo alto foi ouvido atrás da porta fechada do quarto. O inspetor e os policiais pularam de suas cadeiras. Mesmo assim, juntando forças de onde não tinham, José Negri liderou o grupo a caminho do antigo quarto de Stefania. Lá dentro, eles notaram que o quarto ainda estava decorado e intacto, tal qual Stefania havia deixado. Eles viram um crucifixo jogado no chão. Um dos policiais apontou para o prego na parede onde o crucifixo estava preso. Os policiais viram que uma das fotos de Stefania havia sido arranhada e algumas parcialmente rasgadas. O inspetor Negri fez um sinal para os seus homens verificarem a outra porta do quarto que levava a uma varanda. Ela estava trancada e não havia ninguém lá fora, ou em qualquer outro lugar perto do quarto de Stefania. Enquanto os homens examinavam o lugar, outro barulho ecoou pelo quarto da menina. O senhor Gutierrez então disse aos oficiais que foi naquele lugar que ele tinha testemunhado sua filha ser puxada por uma força invisível quando ainda era viva. Concepción notou que uma das fotos da filha caiu da mesa e pegou fogo. O fogo queimou apenas o papel fotográfico que continha um retrato de Stefania, deixando o quadro sem uma única marca de chamuscado e o vidro sem uma única rachadura ou arranhão. Do lado de fora do quarto, um oficial notou que uma gosma estranha e espessa estava presente em alguns móveis da casa. Uma substância desconhecida que nem mesmo Máximo e Concepción tinham visto antes. Sem saber o que pensar da situação, o inspetor Negri foi informado sobre o banheiro em que o casal Gutierrez se recusavam a entrar. Eles relataram que ouviam vozes enquanto estavam dentro do banheiro e também experimentavam quedas repentinas de temperatura. O inspetor entrou no banheiro, que estava sendo usado apenas para guardar algumas coisas do casal. Lá dentro, ele sentiu o cabelo do seu braço arrepiar, uma sensação estranha que outros oficiais também sentiram. Os policiais notaram que a temperatura dentro do banheiro era significativamente mais fria que do lado de fora. Era um frio diferente de tudo que eu já havia sentido antes, escreveu o inspetor José Negri em seu relatório mais tarde. Segundo o senhor e a senhora Gutierrez, a filha deles havia demonstrado um repentino interesse pelo ocultismo, o que levou a adolescente e suas amigas a realizarem uma sessão improvisada na escola. Segundo as amigas de Stefania, elas estavam tentando entrar em contato com o namorado de uma das meninas que havia morrido recentemente em um trágico acidente de moto. Quando a sessão espírita foi interrompida pela professora, elas alegaram terem visto uma estranha fumaça entrar pelo nariz e boca de Stefania. Dias depois, a menina começou a ter convulsões e alucinações estranhas. Stefania, às vezes, entrava em ataques de raiva selvagem, rosnando e latindo para os seus irmãos mais novos. Outras vezes, ela dizia aos seus pais que via pessoas passarem pelo quarto dela à noite, pessoas que ela descrevia como sendo estranhas e más. O casal levou a filha para exames e testes, mas nenhum dos médicos encontrou algo fisicamente errado com ela, levando-os a acreditar que a garota estava sofrendo de algum tipo de episódio psicótico.
Durante 6 meses, Stefânia passou por inúmeros testes realizados por diversos médicos e hospitais, mas ninguém conseguia dar um diagnóstico preciso sobre o que a garota tinha. Enquanto isso, a saúde física de Stefânia só piorava progressivamente. Durante os últimos meses de sua vida, a garota começou a ter crises e convulsões em todos os lugares por onde passava. No metrô, em ônibus, dentro da sala de aula e em sua casa. Ela não estava a salvo da doença misteriosa e se sentia atormentada. À medida que sua saúde piorava, as alucinações e as vozes a perseguiam ao longo dos dias e noites. Alguns meses depois que tudo começou, Stefânia morreu misteriosamente em seu quarto, sem causa oficial de morte. Os pais de Stefânia atribuíram isso ao seu envolvimento com o ocultismo. Foi então que os dois começaram a experimentar os fenômenos irritantes e inexplicáveis em sua casa. Batidas de portas, aparelhos elétricos ligando e desligando, sussurros, e os seres sombrios começaram a assombrar a residência. O casal não encontrou ajuda entre os profissionais médicos quando tratavam da doença misteriosa da filha. E agora, eles não encontravam ajuda da polícia em relação aos acontecimentos assustadores dentro de sua casa. Com a repercussão do caso e com o relatório policial para embasar os acontecimentos, vários médiuns ofereceram seus trabalhos para tentar livrar a família dos fantasmas que os atormentavam. Inclusive, uma dessas visitas teve até cobertura da imprensa, transformando a dor e o medo da família aterrorizada em um verdadeiro circo midiático. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Te digo que vuelvas. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Sem saber mais o que fazer, Máximo e Concepción decidiram sair de casa e se mudaram para outro bairro. Quando fizeram, as manifestações simplesmente pararam. O casal resolveu deixar os estranhos eventos para trás e nunca mais falaram sobre isso. Até hoje, nenhum outro evento estranho foi relatado dentro do condomínio Luiz Marim, em Vallecas. Os policiais são observadores treinados e raramente são chamados para incidentes paranormais. No entanto, quando investigam o inexplicável, quase sempre se recusam a relatar que o que viram foi algo paranormal. No entanto, o relatório da polícia de Vallecas está repleto dos eventos extraordinários que os policiais juraram terem testemunhado naquele dia, deixando este caso como um dos fatos mais recentes e mais inexplicáveis de manifestações sobrenaturais dos arquivos oficiais da Espanha. O caso ficou conhecido como Expediente Vallecas e envolve bastante especulação, mas tanto a família quanto a polícia local acreditam que a morte da adolescente é uma das poucas histórias envolvendo o tabuleiro Ouija, em que alguém conseguiu, de fato, conjurar algo vindo do além. Inclusive, um filme baseado nesta história foi feito pela Netflix e se chama Verônica. Claro que, devido à licença poética da adaptação, alguns detalhes foram alterados. No filme, os acontecimentos se passam no ano de 1991 e Stefânia se chama Verônica. Ela e suas amigas decidiram invocar o espírito de seu pai falecido, mas na história real é o espírito do namorado de uma de suas amigas. Outro fato diferente da história original é que os policiais do filme foram chamados antes da morte da garota. Para mim, a história real é muito mais sinistra e assustadora que o filme.
E se você está pensando que ninguém teve coragem de ocupar a casa após estes acontecimentos, está enganado. Não só isso aconteceu, como os novos moradores jamais relataram ter visto, ouvido ou sentido algo estranho em Vallecas. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.